Oi pessoal, meu nome é Roberto Nascimento e hoje a gente vai falar sobre os desafios que uma consultoria externa pode encontrar dentro das organizações quando for prestar o seu serviço. Vamos lá? Bem, vamos criar um exemplo aqui para a gente conseguir fazer uma trilha de conhecimento bacana. Então vamos supor que você tem uma empresa e você contratou a minha consultoria para te ajudar, ok? Vamos supor que você está ali com alguma dificuldade que, sinceramente, não vamos definir não. Cada um pode pensar aí numa dificuldade interna que está passando. Vocês contrataram a minha consultoria. Primeiro ponto que a gente encontra quando chega lá, geralmente, eu acho que esse deve ser o mais clássico dos problemas, é resistência interna. Como assim resistência interna? Eu estou te contratando e eu mesmo vou criar um problema? Sim. E aí, tem diversas formas que isso pode acontecer, tá? A primeira delas é resistência das pessoas que vão participar internamente, né, de dentro da empresa, que vão participar desse escopo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei como consultor uma vez para uma empresa que estava ali passando por uma questão financeira, que eles queriam organizar as finanças da companhia. E quando eu cheguei lá, basicamente eu precisava de acesso às informações financeiras e eu não tinha acesso às informações financeiras porque tinha uma resistência interna dos colaboradores da área financeira que interpretavam o seguinte, na cabeça deles, pô, o Roberto chegou aqui o quê? Para falar que meu trabalho é mal feito? Para falar que tudo é uma porcaria? Para falar não sei o quê? Para dizer o que eu tenho que fazer? E isso geralmente é o que acontece, né? Não que eu vá falar isso, mas o que acontece esse pensamento, né, esse receio, esse medo, caramba, tá vindo alguém avaliar o meu trabalho. Quando, na verdade, o consultor está indo fazer muito mais do que isso, né? Até mesmo porque o consultor, ele só vai ajudar ali a direcionar, a dar um diagnóstico, mas quem vai executar realmente as transformações e manter essas transformações depois é a própria equipe. Então, esse medo, por mais que ele aconteça sempre, ele não deveria acontecer. Mas se você pensa que são só os liderados que estão participando ali, que são uma resistência interna, você está bem enganado. Acontece muito da resistência vir também da própria pessoa que te contratou. Exatamente, é uma loucura, né? Então vamos supor, voltando ao nosso exemplo, você me contratou para fazer uma consultoria, eu cheguei, te dei o diagnóstico, te falei o que tinha que acontecer, mas você não gostou. Eu te dei uma consultoria, por exemplo, e falei, cara, olha só, você é muito centralizador. Você é uma pessoa muito centralizadora. Você quer acumular tudo em você. Você tem que dividir mais aí as tuas responsabilidades com outras pessoas dentro da organização. Aí você, por na verdade não estar ouvindo algo que você quer ouvir, você mesmo já começa a ir contra, nadar contra o resultado, a entrega dessa consultoria. Isso aí é bem complicado e acontece com frequência. Então, muitas vezes, as pessoas acabam, eu acredito que algumas pessoas, talvez muitas pessoas, tenham esse feeling, essa sensação de que elas já sabem a resposta de tudo. E elas acabam contratando uma consultoria só para achando que vai ter uma validação daquilo que ela realmente acredita. E nem sempre nem sempre o resultado é esse. Pode ser que aconteça, talvez seja uma pessoa que esteja bem engajada, já só queira ali uma confirmação e acabe por ter, mas nem sempre acontece isso. Então, a resistência interna vem de diversos lados, tá? Tanto de quem vai participar ali sem ter contratado a consultoria, quanto da pessoa que propriamente contratou. O segundo ponto, que pode ser aí um desafio da consultoria, são os problemas de escopo, tá? Como assim? Bem, quando a gente contrata uma consultoria, vamos supor, voltando ao nosso exemplo inicial, vocês contrataram a consultoria do Roberto para a empresa de vocês. Vocês viram para mim e falam assim, Roberto, a gente está hoje com um problema aqui de sucessão, né? É uma empresa familiar e a gente quer passar aqui para algum dos herdeiros, a gente está tendo dificuldade, muita briga, não sei o quê. Ok. E eu vou lá e começo a fazer realmente, a aplicar aí, a visitar, fazer as entrevistas, entender como é que funciona a rotina de vocês, tudo ali da consultoria que eu me propus. Aí, ao longo do projeto, vocês começam a me pedir questões de engajamento, questão de clima organizacional, ajuda com recrutamento e seleção, e quando vê, o escopo já se perdeu. Pessoal, o consultor, nesse caso eu, estou ali para um objetivo específico. Eu não posso chegar ali e virar um funcionário extra de vocês, não é assim que funciona.
Então isso é um dos grandes desafios das consultorias externas, essa questão do desalinhamento. E como que a gente resolve isso? Como é que a gente luta contra isso? Cara, senta, anota teu escopo. Quando você for um consultor, anota o escopo, o que você se comprometeu. Anota ali as etapas que você vai entregar, quais são os dias, as metas. Tenta sempre deixar o mais ajeitadinho possível, que assim, qualquer coisa que chegue, que fuja do escopo, que foi contratado, assinado e definido, aí você já consegue aí um bom argumento. Opa, olha só, infelizmente para isso eu não vou conseguir fazer. E eu nem estou falando simplesmente de, eu vou trabalhar, fazer mais de graça, não. Não é nem só isso, tá? Porque às vezes é uma coisa super simples e você só precisa ali dar uma orientada, o cliente já é um bom cliente, você está gostando de fazer esse serviço, não tem problema. O grande ponto é que você acaba dividindo a sua atenção também, né? Você tinha que estar focando em alguma coisa e agora você não está. Então, quando vê, você está olhando para 30 direções ao mesmo tempo e aquilo que você foi pago para fazer tem uma grande chance de não sair bem feito. E aí, a gente ainda tem uma questão, pessoal, que acaba beirando aí um pouquinho dos dois, né, que a gente conversou, mas principalmente o primeiro, que seria mais uma questão de alinhamento. Imagina só, né? Eu me propus, eu falei para vocês, olha, eu vou fazer entrevista com todos os seus líderes, eu vou não sei o que, eu vou não sei o que lá. Aí quando chega lá no dia de fazer a entrevista, eu tenho que aquela resistência interna, né? Eu não consigo nem chegar. Por quê? Porque os líderes não abrem agenda para falar comigo, tá? E essa pessoa não é nem que ela esteja contra a consultoria, ela simplesmente não está afim de parar, sente que tem muito trabalho para fazer para conversar comigo, talvez não veja real importância nisso. Então, às vezes a pessoa não consegue nem desenvolver o que ela se propõe, por quê? Por falta de alinhamento ali entre os líderes da empresa e os liderados para falar, olha, isso aqui é importante. Então acaba entrando um pouquinho aí na parte de resistência, mas eu acho importante trazer para vocês também, pontuar isso, porque a consultoria ela vai precisar da atuação de muitas pessoas da organização. Então não dá para a gente achar que isso vai ser feito sozinho e que a consultoria vai chegar aqui com resultado mágico da noite para o dia, porque não é assim. É um trabalho a muitas mãos, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de entendimento. A consultoria vai ter que mergulhar ali dentro da nossa organização para conseguir entender aquele problema e trazer aí uma forma bacana da gente resolver. E com isso, pessoal, queria encerrar aqui o tópico de hoje, falar para vocês que é muito importante a gente ficar atento a esses desafios que as consultorias internas enfrentam no mercado, até mesmo porque você não precisa ser consultor externo para você ter que lidar com algumas delas. Se você parar para pensar, mesmo você dentro das empresas, quantas vezes que você já não sentiu resistência quando você foi sugerir alguma coisa, simplesmente porque a pessoa achou que você ia botar ali um dedo no trabalho dela. Essas coisas são mais normais do que a gente pensa. Imagina quando você vem de fora. Aí a pressão ainda é muito maior. Bom, muito obrigado, bons estudos e um grande abraço.